ouvir a voz do Salvador. Em Lucas capítulo 13, que Jesus ensinava no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, Lucas 13, de 10 em diante, certo? Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para seres curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Primeira coisa que eu queria que a gente tentasse olhar nesse texto hoje era a disposição de Jesus de cumprir sua missão. Jesus sabia que ele estava aqui com uma missão. Nós vimos outro dia aqui em Mateus que Jesus, por onde ele andava, nas cidades e povoados, ele saía ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus sabia que ele veio aqui para cumprir algo. Jesus sabia que era seu papel fazer a vontade do Pai. Aliás, ele diz, a minha comida e a minha bebida consistem em fazer a vontade do Pai. Jesus sabia que ele foi mandado por alguém e ele tinha de cumprir uma missão. A Bíblia diz que Jesus tinha 12 anos, ele foi levado ao templo e na primeira oportunidade que ele teve, estava lá conversando com os doutores da lei, falando sobre a palavra de Deus, porque ele a conhecia, até porque ele era a própria palavra. A Bíblia diz que muitos outros milagres fez Jesus que não estão registrados nesse livro. A gente não sabe exatamente como é que Jesus viveu até os 30 anos de idade, a não ser esse episódio de que ele foi levado no templo, mas eu imagino que Jesus, na convivência com seus colegas adolescentes de Nazaré, na convivência com a sua mãe, com o seu pai, em vários momentos Jesus de alguma maneira dava alguma lição. Por exemplo, quando ele foi deixado lá em Jerusalém aos 12 anos, a sua mãe chega para conversar e ele dá uma resposta já ensinando para ela. Jesus estava aqui certo de que tinha de cumprir uma missão, e ele estava mais uma vez cumprindo sua missão. Ele estava num lugar, numa sinagoga, que era uma espécie de congregação da igreja, vamos dizer assim. Era um templo pequeno onde os judeus se reuniam, e os judeus seguiam uma liturgia, uma forma de culto mais ou menos parecida com o templo, e havia uma formalidade como a formalidade do templo, e Jesus estava lá ensinando a palavra de Deus. Jesus ensinava com a sua palavra, e Jesus ensinava com a sua vida. Jesus ensinou com a sua morte, Jesus ensinou com a sua ressurreição. Jesus é um modelo que nós olhamos e 2000 anos depois nós estamos aqui tentando aprender alguma coisa com os atos de Jesus. Jesus vivia consciente de que a sua vida era uma missão. Jesus vivia consciente de que a sua prática era uma missão. Jesus estava certo de que viver aqui era cumprir a vontade do Pai. E talvez aqui fica a nossa primeira lição. Eu preciso aprender isso. Eu também estou aqui com uma missão. Eu preciso compreender que Jesus disse que me escolheu e me enviou, e disse que é para eu dar muito fruto. Jesus disse que Ele derramou poder sobre a minha vida, para que a minha vida seja a carta de Deus.
que o Espírito Santo me ungiu para que a minha vida seja uma carta que Deus envia às pessoas, e as pessoas olhem a minha vida e vejam alguma coisa que Deus está falando, não apenas na minha palavra, mas também na minha boca. Mas Jesus enviou você também. Jesus morreu na cruz por causa de você, Jesus se revelou a você, Jesus escolheu você, Jesus se mostrou a você, Jesus tem constantemente dito e mostrado coisas maravilhosas para você, para que você também vá lá e faça da mesma maneira que Ele fez, e no final de tudo é para as pessoas olharem para você e glorificarem o vosso Pai que está no céu, porque você é sal e você é luz. A terra precisa que você cumpra com o teu papel. A terra precisa que você faça aquilo que Deus te colocou para fazer. Deus me colocou para fazer uma coisa, Deus te colocou para fazer outra coisa, cada um de nós tem uma coisa diferente para fazer, mas nós vamos demonstrar aqui na terra aquilo que Jesus quer que seja feito a partir da vida de cada um de nós. Portanto, não cabe apenas a mim que prego, ou ao pastor Cristiano, ou ao Moreira, ou a outra pessoa que ensina aqui, a Patrícia, ou o Carlinhos, não cabe a nós que falamos apenas. Cabe a todos nós a responsabilidade de sair daqui cada domingo muito consciente que tem uma missão para ser cumprida lá fora, e o mundo está precisando que nós cumpramos essa missão. Portanto, viver é praticar aquilo que Jesus nos ensinou, e a primeira coisa que a gente aprende aqui é essa disposição que Jesus tinha de, por onde passava, saía ensinando com a sua vida e com a sua palavra. Aí eu fico parando um pouquinho e pensando, o que eu posso aprender com Jesus? Olho para a minha vida passada e penso, o que eu já aprendi com Jesus? Olho para irmãos de fé queridos e fico lembrando coisas maravilhosas que eu aprendi com o seu Nedir, com a dona Maria, com o pastor Carlos, com a Maria Luísa, com o pastor Antônio, com a Keila, com a dona Francisca, com tantas pessoas que já passaram na minha vida antes de chegar aqui, pessoas que me deram lição de vida, com o Roque, com a Eleni, com a dona Vitória, com os meus amigos da igrejinha lá do São José, pessoas que ensinaram a, por exemplo, pegar uma criança cuja família não era da igreja e cuidar como se ele fosse da igreja, pessoas que pegaram a criança e levaram para casa e cuidaram e ensinaram, e eu me lembro com muito carinho da dona Eurides falando comigo, vamos aprender o Pai Nosso, Luiz? Eu pequenininho, e ela falou, vamos aprender o Pai Nosso? E eu ali, ela falando e repetindo. Eu aprendi isso com alguém me ensinou isso. Alguém me ensinou, não foi ensinar o Pai Nosso, alguém me ensinou ser adulto e parar para ensinar uma criança que não era sua filha. Eu aprendi. E aí eu fico pensando, o que é que eu ensino hoje? Há alguma coisa que eu ensino hoje, que eu cumpro a missão que Jesus me colocou? Há alguém aprendendo alguma coisa de Jesus com você hoje? A sua vida é um instrumento na mão de Deus hoje? Há pessoas lá fora aprendendo com o teu jeito de viver, aprendendo com a tua palavra, você está ensinando lá fora e cumprindo a sua missão? Foi para isso que Jesus nos deixou. Aqui, a gente aprende essa primeira coisa, a disposição de cumprir com a sua missão. A segunda coisa, a disposição de ajudar a quem precisa. Jesus estava lá, naquela sinagoga, nós não sabemos o tamanho, não era grande como o templo, eram lugares menores, e ali estava uma mulher doente. O texto diz que havia um espírito de enfermidade que estava sobre ela. Lá na frente Jesus diz que Satanás a mantinha presa naquela enfermidade já fazia 18 anos. Algumas pessoas dizem que aqui o texto narra isso, não que aquela pessoa estava endemoniada com um demônio fazia 18 anos, era porque ela já estava doente há 18 anos, e todo tipo de anomalia que acontece com o ser humano é resultado do pecado, e Satanás faz festa em cima disso. Então Jesus foi lá e a curou. Não sei, outras pessoas dizem que não, que era um demônio que estava lá, e aquela mulher estava possessa há 18 anos com aquela doença, onde ela ficava corcunda. Hoje em dia
alguém já chamou essa doença de espondilite deformans, que era uma forma de que a espinha da pessoa ficava misturada tudo numa massa dura, e a pessoa ia dobrando e sentia muitas dores. E hoje em dia a gente tem uns probleminhas aí, sabe o que são essas dores, né? Mas o que a gente sabe é que Jesus resolveu ajudar aquela mulher. Ela estava precisando. E aí eu fico pensando o que passava na cabeça de Jesus. Eu fico tentando me perguntar o que passava na cabeça de Jesus. Estava tendo um culto, ele estava ensinando, agora passa uma mulher encurvada ali, dolorida, sofrida, e ele para poder ajudar aquela mulher. Ele já tinha contado para nós, outro dia vimos aqui a parábola do bom samaritano, que estava passando na beira do caminho, e ele viu um homem ferido que não estava pedindo ajuda. O texto não diz que ele pedia ajuda, mas ele viu o homem ferido. Já tinha passado um sacerdote, já tinha passado um levita, e o texto diz que passaram ao largo, mas Jesus disse que o samaritano foi lá e ajudou. A Bíblia conta de Jesus, uma vez estava chegando na cidade de Naim, e aí viu uma mulher chorando com seu filho morto, ela viúva. Ela agora ficaria abandonada, porque as mulheres viúvas não tinham um homem que cuidasse delas, e elas agora precisavam de ajuda do templo, de ajuda da cidade, de alguma maneira ela estaria abandonada lá. Então, o texto diz que Jesus vai andando, aquela mulher não pede nada, mas o sofrimento da mulher toca o coração de Jesus, e ele vai para ajudar, e ressuscita o filho da mulher sem ela pedir, porque não era alguém precisando, que estava gritando como o cego de Jericó, que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, era a disposição do coração de Jesus de ajudar alguém que estava precisando. A Bíblia diz que Jesus chega numa cidade e vai procurar um lugar onde as pessoas estavam precisando. Vai naquele tanque onde está cheio de gente doente, cheio de gente machucada, cheio de gente maltrapida, cheio de gente largado, gente que estava lá há décadas precisando de um milagre, clamando, porque acreditavam que um anjo vinha e o anjo tocava, e quando o anjo tocasse, se ele pulasse lá dentro seria curado, mas ele era paralítico, ele não tinha como disputar com os outros, e ele já estava ali há décadas, vivendo de esmolas, vivendo de ajuda, vivendo daquela humilhação terrível. Mas a Bíblia diz que Jesus vai lá. Ninguém pediu nada, ele foi. O que é que movia o coração de Jesus a chegar numa cidade e ir naquele lugar? Tanto lugar para ir, tanta gente para ajudar, tanta gente para pregar, mas ele vai naquele lugar. De tantos doentes que estavam ali, Jesus fica procurando aquele que não podia se levantar e vai lá, porque o coração de Jesus era um coração disposto a ajudar todo aquele, a toda aquela que de alguma maneira precisava, e ele podia ajudar. Eu preciso aprender isso, irmãos. Eu preciso aprender isso. Você precisa aprender isso. A igreja de Jesus precisa aprender isso. A igreja de Jesus precisa aprender que nós somos chamados a sair no domingo à noite, disposto a cumprir com a nossa missão, dispostos a cumprir com a nossa missão, a sair ensinando, a sair pregando, mas a gente precisa aprender que nós somos chamados a sair do templo domingo à noite e ajudar quem precisa estar do nosso lado. Nós somos capazes de fazer milagres extraordinários no nome de Jesus. A mulher estava ali deformada, e Jesus vai lá e fala com a mulher não pediu, Jesus foi lá e falou com ela, e Jesus curou a mulher. Nós podemos fazer milagres maravilhosos. Tem tanta gente triste, que um telefonema nosso faz um milagre na vida dela. Gente que não está vindo aqui na igreja faz dias, e você sabe quem é, e às vezes você até já comentou assim: faz dias que eu não vejo fulano aqui na igreja. Já ligou para ela? Isso é um milagre. Às vezes nós podemos fazer uma visita a alguém que há tempos precisa de uma visita, e a nossa visita pode fazer um bem enorme ao coração daquela pessoa. Uma oferta.
Não é pecado, irmãos, não é pecado a gente chegar numa pessoa e falar para ela: olha, Deus tocou o meu coração e pediu para eu te entregar essa ofertinha. A gente vai lá, bota uma ofertinha na mão de uma pessoa da igreja. Aqui no Ocidente a gente tem isso meio como vergonhoso. Na igreja não é vergonha, não. Quando Deus tocar o teu coração, você vai lá e dá uma oferta para a pessoa, e a pessoa tem que aprender a receber a oferta. Estou aprendendo. Tem que aprender a receber a oferta, entender que aquilo foi Deus que mandou, e aquela oferta pode ser aquele valor que aquela pessoa está precisando naquele dia. É um milagre. É uma pessoa querida nossa que está no hospital, e de repente um irmão da igreja pediu que a gente orasse por ela, e de repente a gente chega para o irmão da igreja e fala assim: eu gostaria de fazer uma visita naquela pessoa da sua igreja, ou aquela sua amiga. Irmãos, nós precisamos compreender que nós fomos colocados no mundo, e pessoas necessitadas são colocadas ao nosso lado, e a gente precisa ajudar. Jesus tinha o coração disponível àquele que precisava. Eu volto a insistir: se nessa semana alguém que você conhece, alguém que você convive, for colocada diante de você, você tem disposição de ajudar? Jesus não quer que você faça mais do que você pode fazer, mas Ele quer que você faça tudo o que você pode fazer. Eu estou incomodado, vou contar aqui. Aquele rapaz que fica na rua, agora ele está ficando na Amazonas ali, o Brega lá, como é que chama? Roberto Brega. Meu Deus do céu, nós estamos em Porto Velho vendo aquele homem morrer. Aquele homem está morrendo aos pouquinhos, e ele fica lá, e a gente passa de carro e ele fica lá, fumando, cada vez mais magro, mais sujo. Ele veio aqui a Porto Velho, ainda ouvi tocando, cantando as músicas dele aí, e aquele homem está morrendo aos pouquinhos. E ainda ontem eu passei e fiquei pensando: meu Deus, o que eu vou fazer com relação a esse homem? O que eu posso fazer por aquele homem? O que a igreja pode fazer por alguém que está sendo colocado do nosso lado? Talvez eu precise aprender mais com Jesus isso. Aqui nós temos um casal, não está aqui hoje, depois eu vou falar, o Eduardo e a esposa dele, não sei o nome, haitianos. Ele estava sozinho por aqui, trabalhou com o Manuel um tempo. Ele estava sozinho por aqui, chegou a mulher dele agora, e ela fica meio rodada aí, coitada. Ela não está conseguindo trabalho, já é uma senhorinha, e ela fica meio rodada aí. E aí eles resolvem lá em casa, domingo à tardezinha, na hora que eu estou na minha correria de preparar para o culto, às vezes eles chegam lá. E domingo passado eu fiquei com a dó, porque eles chegam lá bem na hora que eu não posso dar atenção para eles. Eles estão pedindo atenção, pedindo carinho, pedindo alguém que os convide para almoçar no domingo na casa deles. Eles não têm parentes aqui, eles não têm pessoas aqui, e eles vêm às vezes à igreja, ficam ali, e eu fico com o meu coração apertado, porque eu fico pensando: Jesus estava no templo e ele percebeu alguém que estava precisando e resolveu ajudar, porque isso era uma característica da vida dele. Terceiro, Jesus tinha disposição de fazer do amor a sua regra maior. Jesus tinha disposição de cumprir a sua missão, Jesus tinha disposição de ajudar, Jesus tinha disposição de fazer do amor a sua regra maior. Ama a Deus acima de todas as coisas, e ama o próximo como a ti mesmo. Era culto. Vamos tentar pensar isso. Hoje a gente está em menos gente aqui, eu vou fazer isso de uma conversa mais íntima. Domingo à noite, estamos aqui no culto, louvor, toda a liturgia direitinho, para o culto, porque alguém está precisando, alguém passou mal ali, alguém está com algum probleminha ali, alguém está com uma dificuldade ali, e eu resolvo parar no meio do culto e sair daqui e para o culto.
dele, porque um filho dele está passando por um problema X. Eu posso pegar o Alex, colocar no carro e ir lá, ou eu vou ter que ficar preocupado com a liturgia da igreja presbiteriana? Ou eu vou com o que o conselho da igreja vai falar comigo depois? Mas aí, como é que vai fazer? Tu vai parar o culto domingo à noite para poder quebrar a liturgia, para poder fazer alguma coisa? Aquela era uma sinagoga, tinha líder, tinha presidente, tinha gente que mandava que as coisas tinham que ser assim, ou que tinha que ser assim, que a liturgia era assim, que a liturgia era assado. Jesus quebra a regra litúrgica do culto do sábado e resolve parar o seu ensino para poder ajudar alguém, porque Jesus tinha claro que ensinar não era apenas na palavra, era também na atitude. Ele compreendia que o amor é maior do que a regra. Jesus já fez isso muitas outras vezes na história da Bíblia. Em outros lugares, Jesus quebrou a regra e ajudou pessoas. Jesus recebeu crianças no seu colo na hora de um ensino também, coisa que não se fazia, nunca um rabino iria fazer um negócio daquele. Jesus fez, porque o amor era acima da regra. Jesus parou para conversar com aquela mulher samaritana, de vida questionável, desagradando um monte de gente, mas ele entendia que o seu papel era amar a Deus e amar ao próximo acima de todas as coisas. Jesus não estava preso às regrinhas humanas que atrapalhavam a pessoa de exercer o seu amor, porque o amor era a sua regra maior. Jesus estava disposto a ensinar, Jesus estava disposto a ajudar, Jesus estava disposto a amar, e Jesus estava disposto a confrontar as autoridades se fosse preciso. Jesus estava disposto a quebrar o sistema se fosse preciso. Jesus estava disposto a desobedecer a regra se fosse preciso. Jesus estava disposto a ser chamado de subversivo se fosse preciso. Jesus tinha uma missão na terra, e a missão na terra não estava limitada à sua religião, não estava limitada ao seu templo, não estava limitada à sua instituição, não estava limitada às suas regras, porque ele era o Senhor que veio para cumprir uma missão. E a Bíblia diz que ele cura aquela mulher, a mulher que não tinha pedido nada, a mulher que não fala se crê, a mulher que não fez oração, a mulher que ninguém registra nada dela. Jesus vai lá e cura. E a Bíblia diz que a mulher depois passa a dar glórias a Deus. Talvez ela poderia ter parado para falar: Senhor Jesus, muito obrigado aí. Mas não era essa a ideia. Jesus estava aqui para que o Pai fosse glorificado mesmo. Ela dá glórias a Deus. Talvez aqueles homens da religião judaica precisavam compreender que aquele culto era para dar glórias a Deus. Talvez aqueles homens precisavam entender que a sua religião era para dar glórias a Deus. Talvez eles precisavam compreender que aquele mestre que estava ensinando ali era para dar glória a Deus. Talvez eles precisavam entender que aquele ato de Jesus ali era para dar glória a Deus. Mas não. Aquele povo construiu uma religião presa na instituição, presa na regra, presa na tradição, presa num conjunto de coisas. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser tal hora, tem que ser tal dia, tem que vestir de tal maneira, tem que orar a tal hora, tem que fazer jejum tantas vezes, tem que ajudar os pobres tantas vezes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eles criaram um conjunto de regras que se tornou absolutamente impraticável. Não era possível praticar aquilo, não era possível viver aquele tipo de religião, mas foi isso que eles criaram. Para eles, a fé não era só alguma coisa do coração. Para eles, a fé era alguma coisa que a gente tinha que praticar dentro de um conjunto de regras que não dava para praticar. E como não dava para praticar, eles mentiam, eles faziam de conta que praticavam. É sempre assim, irmãos, especialmente em religião. Quando a gente cria um conjunto de coisas que não dá para praticar,
a gente começa a promover aqueles que praticam o máximo possível, e eles promovem o máximo possível, e chega um momento quando não dá para praticar, eles mentem o máximo possível, e nós os promovemos mais ainda, e nós os colocamos a funções maiores ainda, porque eles são mentirosos, constrói a sua fé numa prática mentirosa, que ele ou a próxima geração dele não vai ter condição de praticar. E aí, eles ficam dando uma de bom, porque aí eles pegam e colocam tudo dentro da regra. O presidente da sinagoga para lá e fala assim, a Bíblia diz que ele estava indignado. Onde já se viu uma mulher ser ajudada? Está doido? A gente não existe para ajudar, a gente existe para fazer culto. A gente não existe para amar, a gente existe para cultuar. A Bíblia diz que ele estava indignado com aquela mulher ajudada por Jesus. Não dá para chamar a atenção do mestre, do rabi? Mas então ele chama a atenção do povo e fala, vocês têm 6 dias da semana e vocês vêm procurar cura no sábado? Arruma outro dia para vir buscar a cura. Ele fala com as pessoas, mas Jesus sabe que era para ele que ele estava falando. E Jesus fala para ele, hipócritas, é isso mesmo? Aquele sistema foi construído em cima da hipocrisia, da aparente santidade, da santidade que se esconde atrás do título, da santidade que se esconde atrás da instituição, da santidade que se esconde atrás do templo, mas de uma santidade que não se efetiva na prática do amor ao outro lá fora. Hipócritas, vocês são muito engraçados, vocês são muito engraçados. Vocês pegam os animais de vocês no sábado, vão lá e desatam os animais, e vocês vão lá e tocam os animais de vocês para ir beber água. Vocês pegam os animais de vocês e colocam para comer no sábado. Isso vocês podem. Agora, pegar uma filha de Abraão, que está oprimida por Satanás há 18 anos, e deixar aqui, aí vocês querem que seja? Isso não pode ser feito no sábado. É um sistema que prioriza umas coisas e esquece outras. Vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês se esquecem da fé, da misericórdia, do amor. Jesus bate doído, irmãos, porque a hipocrisia religiosa que mete a gente dentro do templo, classifica a gente em membro ou não membro, salvo ou não salvo, pastor ou não pastor, presbítero ou não presbítero, mas que não faz a gente amar o outro. Um sistema religioso que faz a gente classificar, botar uns dentro e outros fora, que faz a gente amar o bicho, mas não amar a pessoa. E Jesus fala, ela é filha de Abraão igual a vocês. Por que ele vai cuidar do animal e não cuidar da filha? Jesus tem disposição de ensinar, Jesus tem disposição de ajudar, Jesus tem disposição de amar, Jesus tem disposição de confrontar, e Jesus tem posição de identificar em cada um de nós quem é que o segue e quem é que não segue. Ali tinha uma mulher amada que glorifica. Ali tem um povo sofrido, atormentado pela religião, que agora termina a história com seu coração alegre, com tudo que Jesus estava fazendo. E ali tem uma classe de hipócritas, mentirosos, que a Bíblia diz que ficaram com o coração com vergonha. Eles ficaram com vergonha diante do que aconteceu. Você hoje pode parar e dar glórias a Deus, sozinho no teu coração, para dizer assim, Senhor, eu te dou glórias, porque eu me alegro com o modo de viver do meu Senhor. Você hoje é daquela parte do povo que fica feliz com Deus? Ou você é parte dos hipócritas, que são mais preocupados com as regras do templo, do que com amor ao outro? Se eu precisar, no meio do culto, parar o culto para ajudar alguém lá, o que vai acontecer com o culto? O pastor Cristiano vem aqui e prega o resto.
Se o pastor não vir, vem o Azael, vem um outro presbítero, vem um irmão da igreja, vem o Moreira, vem aqui e prega. Se não tiver que pregar, canta. Se não tiver que cantar, chora. Se tiver que acabar o culto antes, acaba. Se precisar a gente parar tudo agora para poder ajudar alguém que aconteceu alguma coisa, para tudo e vai ajudar alguém que aconteceu alguma coisa. Se tiver alguém da igreja morrendo na hora do culto e tiver um problema aqui, nós vamos parar tudo para ajudar, nós vamos parar tudo e ajudar o que tem. Se tiver uma pessoa que não é da igreja, estiver morrendo aqui, a gente tiver que parando a liturgia, para. Se o vizinho que morreu, aqui já aconteceu daqui, se o vizinho que morreu precisar de fazer o templo aqui, precisar o templo para poder fazer o velório dele no domingo à noite, para e faz. Porque é uma família enlutada, é uma família machucada, é uma família que está triste, e a igreja pode parar e amar. Por que não pode fazer? Irmãos, ou a nossa prática se assemelha com a prática de Jesus, ou a nossa prática se assemelha com a prática dos fariseus do templo. E vamos ser sinceros, é mais fácil seguir as regras do fariseu do templo, porque igreja, religião gosta disso. Religião é construída em cima de conjunto de regras e de valores, gosta disso. Só que a gente tem que fazer uma opção. Eu quero me parecer mais com Jesus ou com os sacerdotes, fariseus, hipócritas, que enchem os templos, mas saem com seus corações vazios de Deus e são incapazes de amar a outra? A gente precisa tomar uma decisão. Qual é a tua decisão? Quem que você segue? Quem que você quer parecer? O que você pediria para Deus hoje? Vamos orar? Fala com o Senhor e coloca diante de Deus a tua vida, para que Ele faça de você um instrumento dEle, por Ele e para Ele.